Bom, amigos, vamos falar hoje sobre conjuntos numéricos. Bem, esse quadro, ele representa os conjuntos numéricos. Esse retângulo maior, ele representa os números reais, que está dividido em dois conjuntos disjuntos, que são os racionais e os irracionais, que pode ser representado dessa forma, reais menos racionais ou irracionais. Existe ainda um conjunto maior do que eles, um conjunto que é o conjunto dos números complexos. Mas nós não vamos estudar este conjunto, vamos estudar apenas o conjunto dos reais, que está subdividido em racional e irracional. Bem, dentro dos racionais está os inteiros, e dentro dos inteiros está os naturais. Veja o que interessa para nós. O que interessa é exatamente identificar quais são os elementos de cada conjunto desse. Vamos começar pelos números naturais. Ele começa do zero e vai até o infinito. Então existe aí dois tipos de números. Existe o zero e existe os positivos, os inteiros positivos. Depois nós vamos estudar os inteiros. Os inteiros já aparecem agora três tipos de números. Aparece o zero, aparece os positivos e aparece os negativos. Veja que os naturais ele está contido nos números inteiros. Então todo natural é inteiro, observando aquela parte lógica. Todo natural é inteiro e todo inteiro é racional e todo racional é real. Bom, agora vamos ver esses inteiros com mais. Esses inteiros mais, o aluno pode pensar que são os inteiros positivos, mas não são os inteiros positivos, são os inteiros não negativos. Memorize isso. Inteiros não negativos porque o zero aparece. Então é o zero, depois 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o zero aparece, são os inteiros não negativos. A representação matemática dele vai ser exatamente isso aqui, olha. Os elementos que estão aqui, eles são maiores ou iguais a zero. Da mesma forma, nós temos os inteiros não positivos. Esses são os inteiros não negativos e esses são os inteiros não positivos. Porque os números que estão aqui não são positivos. Se você pensa, professor, e o zero? O zero ele não é positivo e nem negativo. Então são os inteiros não positivos. Matematicamente representado como todos os elementos daqui são menores ou iguais a zero. Crescendo ainda o conjunto, nós temos ainda o Z+ com esse asterisco. O que significa esse asterisco? Significa dizer que não tem zero no conjunto. Sempre que aparecer esse asterisco, significa que não tem zero no conjunto. Então aqui eu posso dizer que são os inteiros positivos. É assim que eu represento matematicamente. Os inteiros positivos, todos que estão aqui, são maiores do que zero. Da mesma forma, o asterisco aparece novamente, o zero não aparece. Então aqui são os inteiros negativos. A representação matemática é, todos os elementos que estão aqui são menores do que zero. E entramos agora nos números racionais. Nos números racionais, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o zero, os inteiros positivos, os inteiros negativos e frações. Porque, na verdade, todo número racional, ele tem o formato de uma fração, ele é uma fração, ou seja, ele pode ser o quê? Ele pode ser uma fração que gera um número inteiro, ele pode ser também uma fração que gera um número decimal, lembrando que aqui dá 0,5, ou ele pode ser uma fração que gera uma dízima periódica, 0,3333. Então, cada racional, ele na verdade é um número fracionário. Ele é um número fracionário, sendo que esse numerador e o denominador são números inteiros, sempre números inteiros. Que pode ser um número inteiro, exato, pode ser um decimal exato, pode ser uma dízima periódica. São os três formatos que aparecem no racional. Então você pode botar uma observação que toda dízima periódica é racional. Não esqueça disso, toda dízima periódica é racional. Bem, agora
Eu vou colocar mais alguns exemplos que nós precisamos fazer, que é exatamente transformar dízimas periódicas, como está o exemplo aqui, em frações geratriz. O que é fração geratriz? É uma fração que gera esta triz, este número decimal com casas decimais. Então veja, no primeiro exemplo lá nós temos 0, 4, 4, 4, reticência, então é uma dízima periódica. Veja só o procedimento de transformação de uma dízima periódica numa fração. Cada algarismo que se repete infinitamente, eu represento por 9 aqui no denominador. E em cima eu coloco aquele que está se repetindo. Então nós temos 4 nono. 4 nono é uma fração geratriz dessa dízima periódica, deste número racional 0,444. Um segundo exemplo que nós temos, que está lá, é 0, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Veja que nesse caso, existem 2 algarismos que se repetem infinitamente. Então eu represento por 9 cada algarismo que se repete infinitamente. Como são 2 que se repetem, eu coloco 2 noves. Em cima eu coloco o 43, que é ele que está se repetindo. Isso aqui é uma fração geratriz desse número, e é uma fração da forma irredutível. Terceiro exemplo agora, nós teríamos o 04777. Veja só um detalhe agora. Observe que essa dízima periódica, ele tem um algarismo que se repete infinitamente e um algarismo que não se repete infinitamente. Então, nesse caso, eu vou colocar um 9 para o algarismo que se repete infinitamente e um 0 que representa o 4, que é o algarismo que não se repete infinitamente. Então, o 9 representando o 7 e o 0 representando o 4. Em cima, eu coloco o número todo, que é 47, e subtraio com a parte não periódica, que é o 4. E aí eu terei o resultado como 43 sobre 90. Ele já está na forma irredutível. Vamos agora para um quarto exemplo. Num quarto exemplo, eu tenho 0,035252 e etc. Veja que nesse caso aqui, eu terei o quê? Eu terei quantos algarismos que se repetem infinitamente? Neste caso, pelo qual acabamos de fazer, ele tem o quê? Ele tem 2 algarismos que se repetem infinitamente e 2 que não se repetem infinitamente. Então eu vou colocar 2 noves, que representam o 5 e o 2, e vou colocar 2 zeros, que representam o 0 e o 3. Em cima eu pego o número todo, no caso 352, e vou subtrair pela parte não periódica, que é o 3, ou o 0,3. E aí eu terei a fração geratriz, que é 349 sobre 9.900. Esta é a fração que gerou esta triz. Bom, o outro exemplo agora que nós teríamos é 1,37777. Veja que todos os exemplos que nós colocamos anteriormente, eles começam com 0. Aqui já tem uma parte inteira. Então, para a gente não fazer uma outra mudança, eu vou separar a parte inteira da parte decimal. Vou repetir a parte inteira e vou resolver só a parte decimal que nós já aprendemos ali. Então, neste caso, nós vamos colocar um 9 representando o 7 e um 0 representando o 3. Vou pegar o número todo, que é o 37, e subtrair pela parte não periódica, que é 3. Como é que ficaria? 1 mais. Aqui fica 34 sobre 90. Não está na forma irredutível. Forma irredutível você tem que simplificar. Aqui divide por 2, aqui também por 2. Nós temos 1 mais 17 para 45.
efetua esta soma e você terá a fração. No caso, 1 vezes 45 mais 17. 62 para 45. Bem, vamos pegar mais um outro exemplo para reforçar mais isso aí. Ó. O sexto exemplo. 3,0448888. Vou novamente separar a parte inteira. Veja, 3 mais 0,044888. 3 mais. Um erro comum do aluno é achar que esse quadro faz parte de um algarismo periódico. Ele não é periódico, que é preciso que tenha reticência. Eu tenho apenas um 9, que representa o 8, que somente ele é periódico, e esses 3 algarismos que não são periódicos, então são 3 zeros. Em cima eu pego o número todo, que é o 448, menos a parte não periódica, que é 44. 3 mais 448 dá 404 sobre 9.000. Faz-se a conta e encontra a fração. Bom, então este é a maneira como se você transforma uma dezena periódica numa fração. Então nós vamos agora fazer treinamentos, vai ter várias questões. Mais uma informação também que vai aparecer em suas questões é exatamente quando aparece um expoente negativo. Quando você tem 5 elevado a menos 1. 5 elevado a menos 1, expoente negativo, é na verdade o inverso. 1/5 elevado a 1. Se eu colocar 5 elevado a menos 2, da mesma forma, 1/5 elevado a 2, que vai ser 1 para 25. Bom, isso aí são alguns detalhes que aparecem em conjunto numérico que você, com o decorrer das questões, você vai conhecendo. Então, um abraço a vocês e até a próxima.